E para falar sobre o que é essa medicina da floresta, eu não vejo uma pessoa melhor do que o Hélio Montalvão. Ele que trabalha aí com o movimento de cura. Seja muito bem-vindo, Hélio, ao Vida Leve. Obrigado, obrigado pelas palavras, né? Eu sou um jovem estudante que estou começando a aprender alguma coisa, né? Então eu acabei de entrar nas medicinas da floresta, eu sou muito no início, só que eu sou muito intenso. Na minha vida eu fiz tudo com muita entrega, com muita verdade, com muita coragem. Então eu mergulhei com toda a força que eu tinha dentro do meu coração quando eu fui para a floresta. O que a gente vê acontecendo hoje no mundo? Um movimento inverso, né? As pessoas elas estão percebendo que tem que voltar e lá para nossa ancestralidade, buscar respostas, porque o mundo que a gente vive hoje é muito conturbado, atribulado, cheio de informação, e a gente precisa buscar lá a nossa essência. Inclusive quando a gente fala de movimento de cura, qual é a finalidade dessa medicina da floresta? Então, a medicina da floresta, da mesma forma do yoga e da mesma forma da psicologia, é o estudo da mente humana. Porque o que faz a gente achar que a vida é ruim, sofrer, é a mente que faz a gente acreditar nessas coisas. Albert Einstein já dizia, a mente mente. Então a gente acaba acreditando no que ela diz e vai sendo levado por um caminho que não é a verdade, né? Então, quando você consagra as medicinas, você está colocando luz. E aí você vai descobrir o que é que lhe deixa mal. Se você conversar com a natureza, ela vai lhe dizer. E aí você vai correr atrás, depois que acabar aquela cerimônia, para botar em prática o que foi visto, o que foi estudado. Porque não adianta de nada também ela lhe falar, ela lhe mostrar o caminho e você não aplicar. É a própria natureza que vai lhe guiar, que vai lhe orientar. É a própria medicina. Então é o estudo de você com a natureza. Só que tem pessoas que já caminharam um pouco mais e podem orientar com relação a isso, por exemplo. Entendeu? Mas é muito individual, é muito de você com a própria medicina, com a própria natureza. Então tem algumas medicinas que a gente usa mais, que a mais famosa é a ayahuasca, que é um chá, que eu acabei de falar, que a gente passa mais ou menos umas 7 horas estudando. O efeito dela dura umas 7 horas. Tem o rapé, né, que é outra medicina que é medicada através do nariz, né, através do sopro, que é um pó feito à base de tabaco e de ervas, de cinza de ervas. Tem a sananga, que é o colírio dos olhos, que tem o objetivo de limpar o seu terceiro olho, que a gente vive como se tivesse com uma cortina de fumaça na nossa frente. A gente não enxerga realmente as coisas como são, porque a gente se alimenta mal, a gente vive errado e a gente intoxica nossos órgãos do sentido. Então a gente vê a coisa no mundo de Maia, que a gente chama na ilusão, entendeu? Então esse colírio, ele vai ajudar a limpar esse terceiro olho, que é o que faz a gente ver a verdade, porque esses olhos daqui, eles distraem a gente. Então quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então esse colírio vai ajudar você a se despertar, você enxergar o Deus que habita, a coisa boa da vida. Então tem a ayahuasca, tem a sananga, tem o rapé, tem o campum, que é a vacina que eles utilizam, é a única vacina deles. Eles não tomaram, por exemplo, vacina para Covid. Eles passam o veneno do sapo, é um sapo chamado campum, que tem a época certa, a idade certa, que é na época do acasalamento, que eles têm que pegar. Então tem todo um mistério para retirar esse veneno que está na coluna dele. E aí o pajé faz essa vacina, que é um expurgo, é uma limpeza. Para eles é como se fosse o melhor médico da floresta. Você falando de tudo isso, a gente vê que é um assunto que rende, né, bastante. E a gente vê que a base é a natureza. Então a cura, como a gente vê, ela está lá na ancestralidade, lá na natureza, nesses estudos dos indígenas, dos primeiros povos, dos povos antigos. A gente tem que fazer o caminho contrário, a gente tem que voltar para nossas origens. Lembrar como é que nossos avós viviam, que horas eles acordavam, que horas eles dormiam, o que eles comiam, como eles pensavam, como eles agiam. É assim que a gente tem que viver, como nossos ancestrais viviam, porque era de forma mais natural. Pé no chão, olhar para a lua, conversar recebendo banho de lua, entendeu? Tomar banho de cachoeira, tomar banho de mar, sorrir, ser feliz, sentir o vento, sentir a vida, viver, né? Respirar e não ficar só pensando no futuro, gerando ansiedade, gerando doença. Muito obrigada aí pela sua participação, pelas suas informações. Obrigado a você.
Bate aqui, aquela batidinha, ó.